De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra é viva, eficaz, é verdadeira, e nós queremos pedir que ela se encarne em nós, Senhor, que ela faça morada em nós, Senhor. Ajuda-nos a compreender esse texto, ajuda-nos a entender essa palavra, em nome de Jesus, amém. Como é que começa esse texto aí, no versículo 13? De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Querido, Jesus era um camarada que atraía multidões, e prova disso é esse ajuntamento hoje aqui. Nós estamos aqui por causa de Jesus, ninguém está aqui por causa de outro motivo, espero. Está aqui por causa de Jesus. Então, Jesus, quando ele saía na rua lá e ele começava a anunciar o Evangelho, as multidões afluíam para ele para ouvir o Evangelho. E o mais curioso de tudo é que as multidões não iam para cima dele para ver o milagre acontecer. A multidão não ia para cima dele para receber uma bênção especial, específica, ou para conseguir uma vitória financeira, uma vitória de tal coisa. Não, o texto diz que as pessoas afluíam para ele para ouvi-lo, para ouvir o seu ensino. Então Jesus era um cara atraente, não pelo que ele podia dar materialmente, mas pelo que ele podia acrescentar de conteúdo na vida dos outros. O quanto a relevância de Jesus estava no quanto ele podia compartilhar a vida. E as pessoas que iam buscá-lo, elas estavam famintas de vida, elas precisavam ser vivificadas de alguma forma. Elas afluíam para Jesus no afã de aprender de Jesus. Elas queriam aprender de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele foi certamente a pessoa mais doce e atrativa que já passou nesse mundo. Se você encontrasse com Jesus na rua e ele trocasse meia dúzia de ideias com você, eu tenho certeza que você queria andar com ele para sempre. Prova disso é que um dia o toque de Deus veio a nós através de Jesus e a gente está andando com ele de qualquer forma, mesmo sem tê-lo visto fisicamente, encarnado aqui, mesmo sem ter tido um contato mais amplo, mais profundo com ele, no que tange a essa relação cara a cara, tete a tete. Não! A gente teve um encontro sobrenatural com Cristo e ele atraiu a gente mesmo assim. E aí, ao mesmo tempo que ele era um cara doce e atrativo, ele era um cara incisivo e assertivo. Então Jesus não tinha meias palavras, não tinha meio termo. Era sim, sim, não, não. Porém, ele tinha uma forma de comunicar isso que cativava as pessoas. Um lado da moeda era esse. E o outro lado da moeda era que ninguém agrada a todo mundo. Não é verdade? O ditado diz o quê? Que nem Jesus agradou a todos. E a quem ele não agradou, ele incomodou. Então, quando ele não atraía a multidão, ele atraía a oposição. Ele atraía uma determinada oposição. E havia uma progressão dessa oposição. Essa oposição começou como? Ela começou velada e secreta. Eles iam lá e arrazoavam entre eles e ficavam especulando quem Jesus era. Eles conversavam lá: esse cara aí é o quê? Ele faz milagre em nome de quem? O que esse cara está querendo? Qual é o intuito dele? Qual é o objetivo dele? E aí depois, mais à frente, eles começam a verbalizar indiretamente. Tipo, por que ele come com os pecadores, os publicanos? Eles estão perguntando para os discípulos. Então, a oposição já não é mais velada, já é declarada, já é confessa, só que ainda é indireta. E um pouco mais à frente, eles perguntam diretamente a Jesus. Se você olhar o verso 18 do capítulo 2, você vai ver isso aí acontecendo. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Eles estão confrontando Jesus cara a cara agora.
Então a oposição que Jesus conquistou foi progressiva. Primeiro era velada, depois foi indireta e agora é direta. Agora a oposição já não tem mais um esconderijo. Pelo menos ela é mais sincera, é mais correta. E aí, se você olhar mais para frente, no verso 24 e no capítulo 3, você vê que eles não apenas perguntam a Jesus, eles advertem Jesus sobre o que ele está fazendo. E mais à frente, os opostos ideologicamente a Jesus se unem contra ele. Abre aí no capítulo 3, verso 6. Diz assim, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Irmãos, em 2 capítulos, que é um espaço de tempo muito curto, a oposição passou de velada para confessa e um planejamento de morte. Por quê? Porque a verdade que Jesus proclamava atraía muitos e incomodava alguns. Esses que estavam incomodados se macomunavam no afã de tentar terminar com aquela ideologia. Porém, aqueles que foram atraídos se deslocavam aos milhares para ouvir Jesus falar. Vídeo Sermão do Monte, que é um sermão onde Jesus agrega muita gente. Era um fenômeno. As pessoas iam para ouvir Jesus, se assentavam, e naquela inclinação ali Jesus ia falando para eles sobre coisas que eles já sabiam, porque já constava na lei, mas que só ficava claro quando Jesus tirava o véu daquelas coisas, e eles entendiam aquilo. E eles falavam, agora sim, agora entendi. Perfeitamente. Então, qual é a primeira lição que a gente deve tirar desse texto que fala dessas bênçãos singulares do Evangelho de Jesus? A primeira lição é que o Evangelho abre as portas do reino para os rejeitados. Olha o verso 14 aí. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse, segue-me. Ele levantou e seguiu. Sabe quem é esse Levi? Esse Levi é um camarada que é conhecido como Mateus, o evangelista Mateus. Então Mateus era um cara que estava ali, cobrando imposto, cobrador de impostos, no contexto dos judeus. Era um traidor da sua nação, porque ele estava cobrando imposto para Roma, então ele era malquisto pelos seus compatriotas, e ele não era tão bem visto pelos romanos, porque um cara que era capaz de trair o seu próprio povo, não era de confiança. E Jesus passa por aquele local e chama justamente ele, o pária, Levi, Mateus, o renegado, o rejeitado. Chama esse cara para andar com ele. Meus irmãos, qualquer um de nós escolheria outro discípulo. Qualquer um de nós iria no meio dos fariseus e escolheria o mais bem preparado, o mais capacitado. Ou então iria lá no meio dos herodianos e pegaria o cara mais carismático do meio deles e tentaria discipulá-los de alguma forma. Mas Mateus não. Mateus era um liberal. Era um cara que não estava nem aí para a tradição do seu povo. Ele traiu o seu povo. Então, o Evangelho de Jesus, ele abre as portas do reino para gente que o mundo esqueceu. Para gente que foi renegada pela sua pátria, para gente que foi renegada pela sua família, para gente que foi renegada pelos seus amigos, para gente que foi esquecida. O Evangelho acolhe essas pessoas. Jesus, sem dar nenhuma explicação a ninguém, chama esse camarada, um homem execrado, um inimigo do povo, um empregado de Roma, para ser seu discípulo. O chamado de Jesus é soberano. Ele chama quem quer e não dá satisfação a ninguém de quem ele chama. Ele não pergunta nada a ninguém. Ele não chega e fala assim, o que você acha, André, de eu chamar Levi, que está sentado ali na coletoria? Sabe o que André diria a ele? Você está louco. Se ele vier, eu saio. Mas Jesus não consultou ninguém. Ele foi lá e chamou Levi e acabou. E tem mais. Eu e você jamais entraríamos no reino de Deus se ele não fosse soberano. Sabia disso? É difícil escolher uma pessoa como eu. É difícil escolher um cara como você, uma mulher como você. Por quê? Porque muitos de nós, a gente tem uma ideia da gente mesmo tão moral e tão certinha, que naqueles tempos nós entraríamos facilmente para um grupo de fariseus e andaríamos com eles felizes da vida, achando que estávamos cumprindo a vontade de Deus. E muitos de nós também não estão nem tão ligados nessa questão religiosa, né? Tão aquém disso, que a gente trata das coisas de Deus com um certo desprezo. Mas o grande fato é,
de uma forma ou de outra, Jesus resolveu dar o primeiro passo e chamar a gente para andar com Ele. Eu não me chamaria para andar com Ele. Se eu fosse Ele, eu não me chamaria. Eu sei das minhas limitações. Eu sei até onde eu posso ir. O problema é que Ele também sabe e resolveu me chamar. Eu não tive outra opção a não se aceitar. E se você está aqui sentado hoje, você também não teve outra opção a não se aceitar. Senão você estaria em qualquer outro lugar, menos aqui. Jesus chama soberanamente e também chama eficazmente. O que prova a eficácia do chamado de Jesus? Quando ele passou pela coletoria, ele chamou Mateus, e Mateus fez o quê? Contestou? Mateus levantou e perguntou qual seria a base para andar com ele? Mateus perguntou qual era o salário para andar com ele? Ele fez o quê? Ele o seguiu. Jesus passou, chamou. Mateus levantou e foi atrás. Sem saber o que estava por trás das cortinas. Sem ao menos conhecer Jesus direito, ele levantou e foi. Porque o chamado de Jesus é eficaz, é soberano e eficaz. Jesus, ele muda as disposições íntimas da alma para que você o siga. Eu conheço algumas pessoas que disseram para mim uma vez o seguinte: eu vou ser tudo nessa vida, menos cristão. Eu posso participar de qualquer religião, de qualquer seita, de qualquer troço que tiver, mas crente eu não viro nunca. Sabe, essas pessoas estão congregando numa igreja evangélica hoje. Em determinado tempo, eu novo convertido, sem argumento nenhum, saí igual um maluco, comecei a pregar para os meus amigos, todo tralha. Comecei a pregar para os caras, pregar, sentei, comecei a falar, sem base nenhuma. Neguinho me dava cada chave, meu irmão, rápido assim, né? E eu não quero saber, mas Jesus não sei o que lá, falava do jeito que dava. E aí eles me botaram numa situação, porque era eu sozinho, e 10 bombardeando. E eu continuava ali, batendo em cima, às vezes discutia, brigava. E os caras no final, eu lembro que um menino virou para mim e falou para mim assim, ele virou para mim e falou assim: cara, enquanto você está indo lá, e o pastor está roubando o seu dinheiro lá, andando de carro, né? Eu estou aqui curtindo a vida, e Deus não me abandonou também não. Enquanto você está lá, botando dinheiro no gasofilácio lá, para o pastor comprar a casa dele, né? Eu prefiro ficar por aqui fazendo isso, aquilo, outro, blá. E eu falo, por causa de Jesus, o pastor parte com dinheiro, é problema dele, blá, aquela coisa toda. E eles começaram a zombar. E aí eu parei de falar e ele voltou a conversa normal, eu fiquei quietinho no canto. Passado isso, eu comecei a andar com outras pessoas, não abandonei eles, mas o contato ficou menor. 1 ano e pouco depois, eu encontrei com 3 deles. E aí eles olhando para mim e falando assim: e aí, cara, beleza, tranquilo. Tá indo para onde? Eu perguntei para eles, né? Era uma quinta-feira, um dia de semana. E eles falaram assim: a gente está indo para a igreja. Está indo para onde, cara? Deixa eu para Batista de Niterói ali, que não sei quem começou a namorar a menina ali. Aí ele foi, gostou, me chamou, fui, gostei do clima também. Estou por ali, né? Eu arrastei ele também, porque eu achei, tem uma mulherada lá, né? Aí, todo mundo tá lá. Eu falei, e aí, quinta-feira, ao invés de você fazer qualquer outra coisa, você tá indo pra igreja? Essa é oferta, cara. Eu tô dizimando, porque, eu boto lá o meu dinheirinho lá. Eu tô dinheiro do pastor, cara. O pastor lá é rico, cara. Tá andando de carro nas suas custas. Aquelas compras todas lá de Niterói lá, tá tudo pago com o seu dinheiro. Eu sou se você sair desse negócio. Começou a rir. Aí eu falei, meu irmão, quando Deus chama é impossível resistir. Aí eles sentaram e falaram, é verdade, cara. Eu falei, você lembra da discussão? A gente lembra. Eu falei, mas e aí? Não sei explicar não. Chegou uma hora, eu fui. Meus irmãos, Jesus chama quem Ele quer. Aquele cara que eu acho que é o opositor do evangelho ferrenho, que nunca vai se converter, se Deus resolver chamar ele agora, chama e acabou. Aquele outro lá que é religiosaço, e que não abre mão das convicções religiosas dele, por nada nesse mundo, se Jesus mandar ele largar isso, ele larga. Porque o chamado de Jesus é soberano e eficaz. É por isso que a gente está aqui hoje, porque um dia ele nos chamou soberanamente e eficazmente. Você já tentou se desviar? Responde essa pergunta com verdade. Já tentou se desviar?
Eu já tentei me desviar. Levanta a mão aí, já tentou se desviar? Se entrega aí, pô, o Alex está tímido, levantou aqui, ó. Tentou se desviar? Fala, mentira, Deus está vendo, hein? Eu já tentei me desviar. Não consegui me desviar, não consegui, não deu, cara. Não deu. Aí o pessoal fala assim, é claro, pô, porque a religião é toda cercada de culpa. Não é culpa, cara. Eu ficava pensando assim, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Eu vou correr para os braços de quem? Quem é que vai me confortar? Quem é que vai me consolar? Quem é que pode me livrar de mim mesmo? Eu não conseguia ir embora. Eu já fiquei indignado com a igreja, já fiquei indignado com o pastor, já fiquei indignado com o crente. Eu já escrevi um post lá no blog, você pode ir lá ver. Não gosto de pastores, não gosto de cantores, não gosto de evangélicos. Mas Jesus, cara, ele é tão maravilhoso, tão espetacular e tão doce, que ele entende essa maluquice da gente. Entendeu a minha? Por mim, na minha situação, há algum tempo atrás, eu teria me afastado. Mas o Senhor me deixou, me preservou. E eu creio que Ele já te preservou inúmeras vezes também. Amém? Quantas vezes você já pensou que sua família é pro brejo? Quantas vezes Deus já olhou para você e já falou assim, aguenta firme, meu irmão, nós não vamos sair dessa aí. Quantas vezes você achou que a sua estabilidade financeira ia para conta? Quantas vezes Deus disse a você, segura firme que nós vamos sair dessa aí. Eu vou tirar você dessa. Quantas vezes a situação não melhorou e você sentiu paz no seu coração mesmo assim? É obra de Deus. Só Deus pode fazer isso. E é por conta disso que eu ando com Ele. Então, as lições que o Evangelho traz para a gente, que essa passagem traz para a gente, a primeira delas é, um excluído, um rejeitado, um pária da sociedade, foi a pessoa a quem Jesus chamou para andar com Ele. Mateus entendeu que ele precisava compartilhar a graça com os seus. E aí a casa dele está cheia de pecadores. E aí Jesus vai lá sentar com os pecadores para conversar. Os publicanos e os pecadores. A religião cristã, gente, se é que eu posso chamar assim, religião, que a gente não segue uma religião, a gente segue um Deus. Ela não é a religião dos melhores, nem dos que vivem nas torres de marfim, da academia, nem dos que são espiritualmente perfeitos. O cristianismo é dos pecadores que reconhecem que mereciam o inferno. O cristianismo é daqueles que Jesus chamou e que tirou de um poço de lama sem fim. É daqueles que têm consciência de que não valem nada, de que são capazes de coisas terríveis, mas que pela graça de Deus Ele nos resgatou. O cristianismo é isso, gente. Parafraseando Brennan Manning, nós somos maltrapilhos que Deus resolveu chamar para andar com Ele e para morar com Ele eternamente. Verso 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores. Os sãos e bons eram os que já estavam mortos. Jesus vem para os doentes, para aqueles que sabem que estão doentes, aqueles que se acham sãos, estão terrivelmente enganados e perdidos e mortos em seus pecados e delitos. Só os que se reconhecem doentes têm a consciência de que precisam de um médico. Você rapaz, precisa de um médico, você está doente, você está mal, nada, estou bem, tranquilo. Vai morrer daquele jeito ali. Agora, se você está doente e você reconhece a sua doença, meu irmão, o médico vai fazer alguma coisa por você. Eu canso de dizer isso. Recuperação de dependente químico, de alcoólatra, disso tudo. Os 12 passos. Primeiro passo dos 12 passos, alguém sabe qual é? Assumir que é impotente diante da droga. Assumir que está doente. O cara chega no grupo de mutua ajuda para dependente químico. Se ele sentou lá e o cara falou assim, ei, vamos lá, como é que está a coisa aí? Você está mal, está doente, está viciado? Não, estou bem. Eu fumo socialmente aí, rapaz, maconha, cheiro cocaína socialmente também, e agora estou fumando um crackzinho também socialmente. Só que tem festa todo dia, né? Eu cheiro, fumo todo dia. Então, gente, o primeiro passo é reconhecer que está doente. O primeiro passo do cristianismo, para você entender que Jesus te encontrou, é você olhar para Ele e falar assim, eu preciso do Senhor, eu estou doente, eu não sou são, eu preciso de médico. Eu tenho plena certeza que eu mereci o inferno. Eu tenho plena certeza que você deve estar pensando aí, eu também sou capaz de várias coisas. O pensamento é esse mesmo. Você não consome essas coisas porque o Espírito Santo ministra na tua vida e você não faz. Porque se Ele te largasse o teu curso natural, você faria. Todos faríamos. Então,
Só os que reconhecem que estão doentes, eles têm consciência de que precisam de médico. Se você tem sede e está num lugar onde não é possível consumir água, você vai dar tudo o que você tiver por água. Não é verdade? Se você está doente e reconheceu que está doente e que aquela doença é uma doença que vai te levar para a ruína, você precisa dar tudo que você tem pela possibilidade de cura. Só os que se humilham gozam da bênção e do abençoador. Os sãos gozam só da bênção. Pô, mas que bacana gozar só da bênção. No juízo eu não sei se vai ser muito bacana. Hoje pode ser legal. Mas se você acredita em juízo, no juízo não vai ser nada bonito. Vai ser feio. Está estudando Apocalipse aqui toda quarta-feira. Está chegando no desfecho de Apocalipse. Então, já teve dia que a gente estudou aqui. Cadê Mônica? Lá. Mônica, Lília, a turma que a gente estudou junto aqui. No dia que a gente chorou. Porque tem um momento do Apocalipse ali que você fala assim, meu irmão, tira o fôlego. É sério demais. Faz a gente se humilhar. Quem se acha justo não precisa de Jesus. Ele se auto-justifica. Mas quem sabe que é doente precisa de Jesus para justificar ele. Eu preciso de Jesus para me justificar. Você precisa? Amém? As pessoas estão pregando para as outras que é possível ter fé sem arrependimento. Não é possível ter fé sem arrependimento. Não é possível. Isso é mentira. Se você não tiver consciência de que você é pecador, você não tem condições de decidir nada, porque você está morto. Você não está com sede suficiente de Deus. Já houveram momentos, e eu acho que isso já deve ter acontecido com você também, onde eu comecei a rever a minha vida e olhar para o meu futuro. E eu cheguei à seguinte conclusão: se algum dia eu resolver andar independente de Deus, eu estou terrivelmente perdido e lançado já antecipadamente na minha sepultura. Estou falando de mim, porque eu me conheço. E eu já passei, a Érica sabe, né? Eu já passei noites e mais noites e mais noites e mais noites pensando em como seria viver sem Deus. E não gostei da ideia. Não gostei da ideia. Porque na hora do meu desespero, na hora do meu sofrimento, na hora da minha alegria, na hora do meu júbilo, eu procuro a quem agradecer. E eu procuro a quem possa me socorrer. E eu só consigo enxergar Jesus. Eu só consigo enxergar Ele. Eu não consigo dobrar meu joelho para outro. Eu não consigo louvar outro. Eu não consigo abrir minha boca para agradecer a outro. Não entra na minha cabeça como se tivesse um bloqueio. Sabe? Érica está pegando meu pé aberto, porque agora eu estou falando, sabe como é que eu falo, Érica? Se Deus permitir. Eu estou saindo de casa, 2 horas da tarde, com o capacete da moto na mão. Eu vou ali fora e já volto já, se Deus permitir. Para com isso, se Deus permitir, pô. Pode ser que Deus não permita que eu volte. Aí, Érica, vamos sair, vamos no Plaza amanhã? Que horas? Vamos às 3 horas? Se Deus permitir. Mas, gente, eu falo isso porque agora eu já internalizei isso. Eu fico pensando, se Deus permitir mesmo, sabe? Se Deus permitir mesmo. Porque se Ele não quiser, meu irmão, você nem sai daqui. Opa, bate na madeira, né? Expressão. Não, gente, é verdade. Então, tudo que eu sou e tudo que você é, tudo que a gente conquistou até hoje, tudo que a gente viveu até hoje, tudo que a gente vai viver ainda pela frente, tudo isso depende da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se Ele assinar embaixo, muito bem. Se Ele não assinar embaixo, meu irmão, a gente está perdido. Então é por isso que a gente está movimentando as coisas, para que você esteja sempre ligado com Deus. É por isso que a gente está promovendo um retiro. É por isso que a gente tenta fazer o preço desse retiro mais acessível possível. Para quê? Para que você esteja cada dia mais firmado e com essa certeza de que você precisa andar com Ele, você precisa estar perto dEle, você precisa estar com Ele o tempo inteiro. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?